Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui em mais uma quarta-feira para o nosso trabalho semanal, que é o estudo, uma leitura de uma mensagem, uma meditação, sempre voltado para a ação prática diária de nossas vidas, tá bom? Hoje o nosso tema é desculpar. Então vamos ter um entendimento bacana. Emmanuel traz aí um trecho de Mateus capítulo 18, versículo 22, que nós vamos projetar para vocês. E lembrando que está aí o nosso WhatsApp, nosso Instagram, para que você possa estar comunicando conosco, encaminhando nomes para tratamento à distância. Muito bem, vamos dar início então ao nosso trecho do Evangelho para que possamos fazer a nossa oração e iniciarmos aqui a mensagem que Emmanuel nos traz hoje com um título, importante para a nossa meditação, para o nosso estudo, e é importantíssimo essa lição que vai nos trazer uma orientação muito bacana para o nosso dia a dia. Desculpar. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então está lá em Mateus capítulo 18, versículo 22. Convidamos a todos a nossa oração inicial. Amado mestre querido, é com muita alegria que nos voltamos o nosso pensamento ao plano maior da vida, uma lembrança carinhosa dos teus ensinamentos, que possamos assimilar os melhores conteúdos que a espiritualidade sempre nos traz, clareando o nosso pensamento para o entendimento da tua passagem de amor, que possamos nos esforçarmos para que esses conteúdos nos ajudem no nosso dia a dia, na nossa convivência diária. Graças te damos, que assim seja. Muito bem, vamos então dar início aí a essa
mensagem muito bacana de Emmanuel. Essa mensagem, ela está lá no livro Ceifa de Luz, a lição número 2. Então, desculpar. Vamos ver o que Emmanuel nos traz para o nosso entendimento desse tema. Vamos lá. Atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. Então, lembrando que essa é uma ação ao longo da nossa vida. E Emmanuel vai clarear para a gente esse entendimento. De certo que o mal contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condições e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integração, até a integral extinção. Então lembra que a gente sabe que esse tema é complicado, é difícil, mas que devemos ter essa prática diária, porque vai nos colocar numa condição, não é? Quando ele fala aí dos intérpretes da sombra, ele fala em reduz até a integral extinção, porque isso nos coloca numa condição, em termos vibratório, né? Em termos de ligação de níveis inferiores, totalmente fora. A nossa mente, a nossa prática, a nossa companhia espiritual vai nos dar uma condição muito boa, no sentido de que estaremos com o nosso pensamento em outro patamar de sintonia. Então, é muito importante essa nossa prática diária, que não é fácil, mas lembra, né? Todas as conquistas nossas na vida não vão ser fáceis, não é? A espiritualidade entende também, sabe que sempre teremos dificuldade de qualquer movimento no campo do bem. Então é um tema complicado essa questão do desculpar, né? Porque a nossa convivência milenar é muito voltada para o campo inferior, por isso que estamos na condição que nós estamos hoje. Mas nós não podemos nos escondermos nesse campo da dificuldade. Pelo contrário, a gente precisa pegar essas lições e trabalharmos essas questões na nossa vida diária, dentro de um esforço muito grande. Lembrando que a espiritualidade, quando nos traz essas lições, nos deixa claro, né, que a espiritualidade superior está sempre ao nosso lado, sempre pronta a nos atender. Lembrando que é um movimento íntimo, nosso, iniciativa própria. E Emmanuel continua e fala assim, ó, vamos projetar para vocês aí. Recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia. Então, entender esse movimento da vida, das nossas práticas, daqueles que convivem conosco, e que devemos estar atento e disposto a esse movimento da desculpa. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolve no espinheiral do crime? Então, ó, quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolve no espinheiral do crime? Então, nós devemos estar atentos, entendendo a dificuldade, e que existe uma prática, que é esse movimento da desculpa, que ela tem que ser constante.
ela tem que partir do movimento natural, independente de observação, de crítica, de pedidos. Deve ser algo natural dentro de nós. Quem na sombra terrestre distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Então, muitas das vezes, a gente não tem condições de penetrar dentro desses conteúdos, avaliar como se pudéssemos ter essa escolha de perdoar ou não. Entendeu? Então, a gente tem que estar compreendendo que o nosso próximo tem o seu movimento natural e nós não podemos cobrar, exigir. Por isso que ele fala que a gente tem que fazer esse movimento sem preço, sem cobrança, sem esperar algo do outro, mas que a gente tem que estar com a disposição de fazer esse movimento. Dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, independente dessas questões colocadas, independente do outro, de depender de algo. Então esse é um movimento de ação que deve ser constante na nossa vida. Então ele vai e põe aí, ó, dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, para que amanhã também sejas também desculpado. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. Então é muito importante fazer a nossa parte, fazer o nosso movimento independente dos outros. A gente não tem que estar dependendo do outro, do que ele faça ou deixe de fazer conosco, para que nós possamos estar nesse movimento de perdão ou não. Então é desculpar infinitamente, independente aí das pessoas. Por quê? O movimento da vida, né, a lei divina tem o seu curso natural. E devemos então instituir isso dentro do nosso campo íntimo como prática diária. É isso. O sol revela generoso monturo que o injuria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. Então tá aí, independente daquele que vai se beneficiar ou não, existe esse movimento generoso para todos. Então é muito interessante essa postura que Emmanuel nos coloca da natureza, porque é um movimento natural. É natural o dia, o amanhecer, o sol. Então ele mostra para nós que também deve brotar de nós dentro do movimento natural de vida. O odor miasmático do pântano para aquele, o odor miasmático do pântano para aquele que entende as angústias da gleba, não será mensagem de podridão. Ele vai ver um movimento natural. Ele vai ver um ciclo natural da vida. Mas sim rogativa comovente, para que lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Então, é ver no mal, no erro, no odor, a esperança de mudança. A esperança de mudança. Acreditar nisso. Não ficar preso no pântano, mas ver ali, né, a terra produtiva, a transformação. Acreditar nisso, na mudança. Né? Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem as horas. Então não resta dúvida que vamos ter dificuldade de
nos enquadrarmos nesses ensinamentos. Mas temos que fazer, temos que começar. Temos que ver no mundo que nós estamos essas dificuldades, esses movimentos, porque nem todos vão seguir essas orientações, mas ela chega para nós. Se ela chega para nós, é porque está na hora de fazermos, de realizarmos, de iniciarmos. Isso é importante entender. Se a orientação nos chega com esclarecimento claro, é porque nós podemos. Nós podemos fazer. É possível. Independente das dificuldades que sempre teremos. Nós não somos merecedores de facilidades pelo nosso quadro evolutivo, graças aos erros que cometemos no passado. Então nós estamos aqui para melhorar, para galgar condições evolutivas melhores. Não ouvides que a própria noite na Terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. É o ciclo da vida. Após a noite vem o dia. Após a chuva vem o sol. E por aí vai. Então esse ciclo é um processo natural e que a espiritualidade nos traz aí na palavra de Emmanuel os exemplos para que possamos entender que nós também temos esse movimento dentro da nossa realidade. Faze a outrem aquilo que desejas te seja feito. Advertir-nos o amigo excelso. Então nós devemos fazer para o outro aquilo que a gente espera por nós. É o movimento da lei. É preciso estarmos nessa prática. E ela tem que ser constante e diária. Fazem a outra aquilo que desejas te seja feito. A gente sabe disso, já ouviu, né? Já estudou, já conhece, mas nós precisamos vivenciar. E ele encerra assim: e somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, né? Com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem com a ausência de todo o mal. Olha só, vamos repetir. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força de humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem com a ausência de todo o mal. Então, para alcançarmos essa prática, só vivenciando dia a dia, não temos que esperar. Porque é assim que nós vamos eliminando o mal, substituindo com o bem na sua prática diária. Lembra que tudo que fazemos fica gravado eternamente no nosso campo. Atualmente, no estágio que nos encontramos, né, o mal ainda é muito grande, porque erramos muito. Ora, se tudo fica gravado no nosso campo íntimo, nas expressões mentais, no nosso campo energético, no nosso campo da aura, ora, se fizermos ações no campo do bem, nós vamos substituindo essas imagens. E à medida que a gente for vivenciando no campo do bem, nós vamos superando. Ah, mas as imagens negativas também não ficam gravadas? Ficam. Mas a gente consegue sobressair, nos fortalecermos, ampliar esse campo com imagens positivas. Automaticamente nós vamos refletir em tudo que fazemos
com esse campo positivo. E ele vai substituindo, como o Pietro Baldi nos afirma em Deus e o Universo, né? A gente vai absorvendo esse mal com imagens e práticas do campo do bem, que vai passar a ser numerosa, vai vibrar com mais intensidade em tudo aquilo que fazemos, na convivência com o nosso próximo. Assim como nós temos um impulso ainda muito inferior na prática do mal, esses impulsos vão vir na prática do bem. Mas tem que ser um movimento diário ao longo da nossa vida. Nós já entendemos, não tem outro jeito. Se nós queremos evoluir, queremos nos tornar melhores, nós temos que pegar essas orientações e colocarmos em prática. Ah, tem dia que eu estou pior, não consigo, no outro dia, no amanhecer, né, após a noite, do tumulto, iniciemos com novas práticas. É assim que tem que ser. Não é fácil para ninguém. Todos nós precisamos estar nesse movimento. Que Jesus nos ilumine e nos proteja. Nós convidamos a todos nesse momento a fazermos a nossa oração, encerrando assim o nosso trabalho e em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, que todos os nossos lares, nesse momento, possam ser visitados por Tua bondade divina. Permita que as nossas ações possam ser de cunho superior, envolvidos nesses ensinamentos que toda semana renovamos aqui, ampliando o nosso campo de entendimento. Que os amigos espirituais nos ajudem a fixarmos na nossa mente para que, na prática diária, possamos buscar esse impulso para vivenciarmos boas ações para conosco, para com o nosso próximo, para que a desculpa seja um movimento constante em nossas vidas. Mãe querida, que os irmãos que mandaram seus nomes para tratamento ou que estão em sofrimento, onde quer que estejam na condição de encarnado ou desencarnados, possam receber as tuas bênçãos divinas, o teu amparo, que o seu manto de amor possa acobertar a todos e que nós possamos nos empenhar cada vez mais para fazermos parte desse grupo, estarmos do lado, conectados através de nossas ações positivas. Que os nossos anjos da guarda nos ajudem a lembrarmos sempre que podemos e somos capazes de colocar todos esses ensinamentos em prática. Que as tuas bênçãos, que o amor divino possa fortalecer a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Finalizando aí o nosso estudo, o nosso trabalho de hoje. E nós vamos então, como sempre a gente faz, né? Colocar aí o nosso trabalho social, que a gente executa toda semana. Agora com 2 dias de trabalho, um em cada local, tanto na terça como na quinta. Terça-feira na Nova Colina, aqui em Sobradinho, tá? E quinta-feira em Sobradinho 2, fazendo trabalho social, né? Atendendo nossas famílias. E tá aí os itens, né? Tanto da cesta básica como do enxovalzinho, que nós sempre, né, estamos atendendo aí as nossas famílias com sopas semanais. Tá aí os dados que você precisa para continuar nos ajudando a mantermos esse trabalho em funcionamento, tá bom? Muito obrigado pela presença, curta aí o nosso vídeo, dê lá o joinha, isso tudo é importante para que a gente possa continuar com esse trabalho e que você receba sempre a notificação, né? Próximo aí a começar o nosso encontro toda quarta-feira às 20 horas. Um abraço a todos, semana que vem estaremos aqui com um novo estudo, toda quarta-feira às 20 horas, e vamos convidar os amigos, né, os conhecidos, para poder acompanhar todo esse trabalho no campo do estudo doutrinário, como a oportunidade no trabalho social. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco
e nos acompanham ao longo da nossa vida. E até quarta-feira que vem. Um beijo, um abraço a todos. Até lá. Tchau.